Boa noite, gente. Hoje o nosso grupo, formado por mim, João Pedro Costa, pela Ana Clara Santana, Wilson Fernando da Conceição, Vitória Mabe e Yuri Souza, todos alunos de fisioterapia e no segundo período, vai apresentar um trabalho passado pelo professor Carlos Amaral, da matéria de neurofisiologia, sobre serotonina e ocitocina. E antes de passar para a explicação de cada um deles, eu vou falar um pouquinho sobre para vocês ficarem por dentro. Vou falar brevemente. A serotonina e a ocitocina, junto com a dopamina e a endorfina, fazem parte de um grupo chamado neurotransmissores da felicidade. Eles possuem a função de aumentar as sensações de bem-estar e diminuir o estresse, ansiedade e melhorar os quadros depressivos. Então é isso. Agora eles vão falar mais especificamente sobre cada um deles e espero que vocês gostem. Ocitocina, o que é? A ocitocina é um neuropeptídeo mais abundante no hipotálamo, sendo muito conhecido em espécies de mamíferos, devido aos efeitos característicos periféricos, que promove a sua importante contribuição na propagação do ciclo da vida. A ocitocina, hormônio envolvido no parto e na amamentação, também tem relação com empatia, a confiança, a construção de relacionamentos e com a atividade sexual. Por esse motivo, é conhecido popularmente como o hormônio do amor. Apesar de ser produzido naturalmente pelo hipotálamo, nosso cérebro, algumas pessoas usam a ocitocina como remédio ou suplemento para auxiliar mulheres durante o parto ou para tratar problemas de saúde, como depressão e ansiedade, por exemplo. A ocitocina é um neurotransmissor muito mais abundante em mulheres do que em homens. Os níveis de ocitocina geralmente aumentam com o contato físico, quando recebemos um abraço ou durante os orgasmos nas relações sexuais. Por exemplo, isso acontece porque o hormônio é liberado pelo hipotálamo para auxiliar nas funções reprodutivas. Assim, o cérebro recebe o abraço, o sexo, o momento do parto ou a amamentação como sinais de liberação de ocitocina, já que todos esses acontecimentos podem propiciar e favorecer a reprodução. Para que serve? Naturalmente, a ocitocina é muito importante para garantir que a função reprodutiva humana funcione adequadamente. Como medicamento, além de ajudar no parto de algumas mulheres, pode ser usado no tratamento da ansiedade e da depressão. Pesquisas têm mostrado que a ocitocina também pode auxiliar no tratamento de pessoas no espectro autista e de pacientes que sofrem de síndrome de intestino irritável, que é uma alteração da motilidade do tubo digestivo caracterizada clinicamente por anormalidades do hábito intestinal. O principal uso da ocitocina como medicamento é na indução do parto, no fortalecimento das contrações e no controle do sangramento após o parto, ou na indução do aborto espontâneo mal sucedido. Função da ocitocina. Após a reprodução da ocitocina no hipotálamo, ela é transportada e secretada pela glândula pituitária, que fica na base do cérebro e é responsável pela sensação de bem-estar geral do corpo. Funções biológicas. A liberação da ocitocina pode ser estimulada pela atividade sexual, bem como pelo trabalho de parto e pelo aleitamento materno, já que todas essas são funções indispensáveis para a reprodução humana. O hormônio que é especialmente importante para a regulação das funções reprodutivas associadas ao parto e amamentação. Durante o trabalho de parto, a ocitocina aumenta a motilidade uterina, que é a transferência de blastócitos ao útero, o que causa as contrações nos músculos, e também estimula a produção de prostaglandinas. São grupos de lipídios produzidos em locais de dano ou infecção tecidual. Essas contrações fazem com que o colo do útero e a vagina se alarguem cada vez mais, liberando ainda mais ocitocina e aumentando mais uma vez as contrações. É uma reação em cadeia que gera quantidades maiores de ocitocina o tempo todo. Conforme novas contrações vão ocorrendo, o alargamento vai aumentando sucessivamente, até que seja possível a saída do bebê. Nesse momento, a produção de ocitocina cessa. Na amamentação, a ocitocina auxilia no movimento do leite das glândulas mamárias até o bico da mama,
em que o alimento pode ser alcançado pela criança. Nos homens, a ocitocina também desempenha certo papel. Os especialistas acreditam que o hormônio tem papel no movimento dos espermatozoides e na produção da testosterona. Além disso, estudos afirmam que a ocitocina desempenha um papel na ereção e na intensidade dos orgasmos, tanto para os homens quanto para as mulheres. Funções comportamentais e emocionais. A ocitocina também afeta o lado emocional do ser humano, já que ela é o hormônio que atua criando vínculos e memórias, e que interfere nas emoções e nas relações sociais. Além do papel importantíssimo no estímulo às contrações durante o trabalho de parto, a ocitocina também é essencial na formação de vínculo entre mãe e bebê. O hormônio também pode ajudar a regular a resposta feminina ao parto, reprimindo as memórias relacionadas ao estresse ou ao trauma, colocando no lugar sentimento de felicidade. Isso acontece porque imediatamente após o nascimento do bebê ocorre um pico de ocitocina, que faz a mãe ter o sentimento de extremo amor pela criança. Estudos também indicam que a ocitocina facilita a formação de laços entre amigos, familiares e parceiros sexuais, além de ajudar a aumentar a relação de confiança entre pessoas e reduzir sentimentos como medo, baixa estima e ansiedade. Isso nos permite concluir que níveis altos de ocitocina podem ajudar a afastar sentimentos negativos e atrair sentimentos positivos. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Clara. Eu sou do curso de Fisioterapia do segundo período e eu vou falar um pouquinho sobre a serotonina. Então, a serotonina nada mais é do que um neurotransmissor, atua no nosso cérebro, né? Estabelece a comunicação entre as células nervosas e também ela pode ser encontrada no sistema digestivo e nas plaquetas do nosso sangue. Essa molécula ela é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano, que ele é obtido através dos nossos alimentos, quando a gente come, né? A serotonina atua regulando o nosso sono, apetite, temperatura corporal, sensibilidade, funções cognitivas. E por isso, quando a gente tem uma baixa concentração dela, pode causar o mau humor, a dificuldade para dormir, a ansiedade, até mesmo a depressão. Mais à frente, eu coloquei numa parte do slide uma associação entre a serotonina e a depressão. Então, uma das formas de aumentar a concentração da serotonina na corrente sanguínea é consumindo alimentos ricos em triptofano, como eu falei agora há pouco. Praticar exercício físico com regularidade e, em casos mais sérios, né, tem gente que toma até remédio. Então, quando a gente está com a serotonina baixa, o nosso próprio corpo dá sinais, como sonolência durante o dia, mau humor pela manhã, alteração do desejo sexual, dificuldade no aprendizado, irritabilidade, distúrbio de memória, de concentração. E tem alguns alimentos que são bons, né, para aumentar, no caso, a nossa serotonina, que são ricos em triptofano, né, que abacaxi, tomate, leite, seus derivados, castanha do Pará, chocolate preto, vinho tinto, banana, entre outros também. Então, como eu estava falando da serotonina associada à depressão, como ela é associada também ao humor, né, tem uma relação que os pacientes sofrem a depressão. Porque com a diminuição da produção de serotonina no cérebro, os pacientes, as pessoas no caso, que estão com a baixa serotonina, que tem os sinais e tudo mais, pode correr o risco de ter uma crise muito forte de ansiedade ou até mesmo depressão. Aí, nesses casos, quando eles não estão consumindo alimentos com triptofano ou fazendo as coisas que devem ser feitas, eles até usam medicamentos prescritos pelos médicos, né, para poder aumentar a serotonina, porque ela é muito importante para o nosso corpo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que entendam um pouquinho da serotonina e como ela é importante no nosso dia a dia. Muito boa noite a todos. Eu me chamo Mabi e eu vou falar um pouco sobre as patologias relacionadas a esses neurotransmissores. Sabendo que a serotonina é um hormônio vital no funcionamento normal do sistema nervoso central, esse neurotransmissor é um regulador-chave das várias funções corporais que incluem o sono, o humor, o apetite, o movimento intestinal, a alimentação e o peso corporal.
Ela é pensada igualmente para jogar um papel em algumas desordens da saúde mental que podem conduzir aos problemas, tais como tendências suicidas, desordem obsessionante, alcoolismo e ansiedade. Algumas das desordens que provavelmente são relacionadas à biossíntese e à disponibilidade da serotonina incluem a síndrome da morte infantil repentina e a depressão, também podendo causar uma síndrome de serotonina, que é uma circunstância caracterizada por níveis elevados de serotonina, como um efeito adverso da terapia. Isso pode ser um risco de vida e conduzir a uma elevação severa na pressão sanguínea. A síndrome ocorre geralmente em consequência da ativação excessiva dos receptores da serotonina e alguns peritos preferem a circunstância ser chamada de toxicidade ou envenenamento da serotonina. Sendo a serotonina e a ocitocina 2, no caso do quarteto da felicidade, esses hormônios estão sempre ativos no nosso organismo. E se eles desequilibram, o corpo pode reagir com insônia, estresse, ganho de peso e mau humor. Também podem levar à desmotivação e tendência a adiar tarefas e compromissos. E em casos desses graves de baixa desses neurotransmissores, as pessoas também podem desenvolver até depressão. Na prática, manter uma alimentação saudável é essencial para o bem-estar na ajuda da liberação desses neurotransmissores na corrente sanguínea. Mas não somente isso, Praticar atividade física com regularidade, ter momentos de prazer em família e amigos, dormir bem, meditar, também são capazes de auxiliar a manter em alta os níveis desses hormônios. Afinal, são esses momentos de prazer e relaxamento que nos levam a ter uma boa qualidade de vida. Oi, boa noite, gente. Boa noite, professor. Então, eu informar que esse aí foi o nosso trabalho. Procuramos buscar o máximo de informação possível, mas nem sempre a gente consegue passar o 100% da informação. Então, a gente está deixando um site para quem tiver com alguma dúvida ou querer se aprofundar mais. Tem esses sites que eu vou passar para vocês agora, para vocês entrarem no tirar a dúvida de vocês, né? Os sites foram newsmedical.net, unimed.cup.br, mundoboaforma.com.br e médicoresponde.com.br. Mas tem também o portal sãofrancisco.com.br. Esses foram os sites que a gente pesquisou, que a gente fez o nosso trabalho. E desde já agradecer a cada um de vocês por ter assistido. Só agradecer mesmo. Muito obrigado aí. E qualquer dúvida, só chamar a gente aí, que a gente vai procurar responder o máximo tentar tirar o máximo de dúvida possível de vocês aí, valeu? Uma boa noite, muito obrigado.